Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Falta 11 minutos para nós começarmos, né? Que bom estar aqui com vocês de novo. Esperar que a galerinha entre aí para poder a gente começar. Agora pela noite nós estamos com o tema Quanto tempo nos resta? Já temos 4 pessoas online. Vai colocando seu nome aí, querido. Diga um amém, diga oi, que aí nós já vamos... Christopher, o Crifon, Pastor Monteiro conosco aí, que top, lá de São José dos Pinhais, Casa Nova, estamos de casa nova lá, né, pastor? Que bênção, maravilha, Deus é fiel, acredito que Deus tem muito para esse tempo, para vocês aí em São José dos Pinhais. Fran, ei, irmã Maria Luzia, seja bem-vinda. A Fran, do Zé Carlos, seja bem-vindo. A pastora Dayana está aí conosco também. Se você puder compartilhar, querido, compartilhar com os irmãos, para que todos possam aprender com a gente. Tereza Reis, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Estou muito contente, muito feliz hoje por poder compartilhar um pouquinho de tudo aquilo que nós temos estudado das Escrituras e aprendido, né? Cada dia nós temos aprendido mais um pouquinho das Escrituras, da Palavra de Deus. E isso tem sido extraordinário, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós podemos ensinar os irmãos. E os irmãos podem estar alerta, percebidos de todas as profecias, entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, né? O que está passando, o que está acontecendo. Então, querido, você possa convidar outras pessoas para participar conosco, né, nessa live, né? Pega esse link que eu acabei de mandar agora, envia ele, né, no seu WhatsApp, aí nos grupos, grupo de Colorado, de Camxi, né, o pastor Monteiro, Crilfon, né? Pode mandar aí no grupo da igreja, se algum irmão. Nós vamos falar sobre Apocalipse 12 e Apocalipse 13, né? Apocalipse 12 e Apocalipse 13 traz precisamente o tempo aí de 2000 anos da cruz de Cristo até o rapto dos vencedores, está em Apocalipse 12, né? E Apocalipse 13 vai falar dos 7 anos da grande tribulação,
principalmente aí da besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que é o que nós estamos na iminência agora, né? Por exemplo, nós da Igreja do Amor aqui de Colorado do Oeste, nós temos ensinado e estamos nos preparando para o rapto dos vencedores. Todos estão se preparando para o rapto dos vencedores, onde esses vencedores vão direto para o trono de Deus, aonde ficaremos ali 7 anos da boda do Cordeiro, né? Descendo do primeiro céu, do terceiro céu para o segundo, do segundo para o primeiro, né? Seremos livres, né, do anticristo, de todas as trombetas que serão lançadas sobre a terra, das 7 taças da ira, não passaremos por ela. Por quê? Porque somos vencedores. Como que eu sou vencedor? Primeiro, aprendendo a palavra, né? Sendo alimentado. Nós aprendemos ontem muito sobre o que é ser um vencedor, né? Olha, Adriana Teles, seja bem-vinda, Adriana, tá? Deus te abençoe. Então, não esqueça, querido, que agora, dia 21 de fevereiro, era para ser dia 24, ontem não pôde, por causa do nosso decreto, tanto do governo quanto municipal, mas cremos que em fevereiro, agora, dia 21 de fevereiro, nós teremos uma imersão. A imersão, ela é 7 horas estudando as escrituras interruptas, 3 horas e meia pela manhã, saímos para o almoço, voltamos 3 horas e meia à tarde, no dia 21 de fevereiro, é num domingo. Pastor, eu posso participar? Se você é aqui de Colorado, querido, nós vamos liberar um link nos grupos, vou postar aqui no Face, nos grupos do WhatsApp, e esse link você vai fazer a sua inscrição. Na frente do seu nome vai estar pedindo lá que você coloque se você vai fazer online ou presencial, porque presencial eu só tenho 40 vagas, entendeu? Agora online eu tenho até 150 vagas, aí, né, você vai estar escolhendo fazer parte. Qual é a imersão? Nós vamos falar da cronologia, as 7 eras da igreja, né? O que aconteceu desde a cruz de Cristo até o rapto dos vencedores. Você vai entender carta por carta, quais são as qualidades do vencedor, quais são, né? Por que a igreja no ano 300 se perdeu, quais foram as doutrinas que infiltraram na igreja e destruíram ela, né? Porque as denominações, né, elas se perderam, e Cristo agora está buscando a igreja dentro das denominações, dentro de todas as denominações. Nós temos a igreja de Cristo, que não são todos que estão lá, na verdade tem a igreja, e dentro da igreja tem os vencedores, dentro dessas denominações tem os vencedores. Então, desculpa, então, querido, não perca essa imersão, tá? Não perca essa imersão, porque ela é importantíssima para a sua vida espiritual. E também, nós temos aqui em Colorado 27 life homes. Life homes são vida nas casas, onde nós ministramos, né? Nós ministramos o nosso material, que é Graça 1, Salvação Eterna, né? E o segundo módulo, que é Graça à Plena Salvação. Nós temos o terceiro módulo, que nós ainda não chegamos nele. E nós compartilhamos o ensino bíblico, né, a palavra de Deus, compartilhamos as escrituras nas casas. Eu fiquei sabendo hoje que o pastor Monteiro, o Clifton aí, o pastor Monteiro, lá em São José dos Pinhais, está com 15 life homes. Parabéns! Então tem várias maneiras, querido, além das lives aqui pela noite, as lives pela noite e as lives pelo almoço. Né? No almoço nós estamos falando da salvação completa, né? Quase concluímos hoje, e hoje nós vamos dar continuidade. Falta 2 minutos para a gente orar aí, para a gente dar continuidade, né, em Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Nós paramos aqui em Apocalipse 12, versículo 6. Vamos orar, querido? Vamos orar, vamos falar com o Pai do céu. Feche os teus olhos aí, estenda as suas mãos para mim, para você me abençoar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos. A sua palavra está aberta diante de nós, as suas escrituras, o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne, hoje ela habita em nós. Estamos debaixo da ministração do seu Espírito, que o seu Espírito nos conduza a toda a verdade, que ele fale de ti, revele a ti ao nosso coração. Essa é a tua palavra, o Espírito Santo revelaria toda a verdade a nós. Estamos debaixo da mão poderosa do nosso Deus, a qual ele tem nos ensinado, nos capacitado e nos amadurecido todos os dias.
Por isso, muito obrigado, Senhor, te adoramos. Eu abençoo cada pessoa que está nessa live, tantas que vão estar ao vivo aqui conosco, participando dessa palavra, quanto aqueles, Senhor, que estarão, recebendo essa mesma ministração outros dias, quando entrarem, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, e ouvir essa mensagem, que o mesmo Espírito que ministra agora, também ministra essas pessoas. Pai, que nós possamos sair dessa live cheios da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu amor. Abençoa todas as cidades, estados que estão conectados conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? O Ti está por aí? O Júnior? Se estiver por aí, me ajuda, Júnior. Quero te agradecer por me ajudar, compartilhando os textos bíblicos aí. Querido, nós paramos sábado, com o texto de Apocalipse capítulo 12, versículos 5 e 6, nós entendemos que o versículo 5, e deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o trono, para Deus e para o seu trono. Nós aprendemos até aqui, que em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, aqui fecha o rapto dos vencedores. E no versículo 5, nós entendemos que ainda está para acontecer, ainda não aconteceu, porque nós entendemos que os vencedores vão ser levados para o trono, para Deus e para o seu trono, e após isso haverá o começo da perseguição do anticristo contra a igreja, porque agora, se você olhar lá em cima, você vai ver que o dragão, ele desceu para a terra, e ele está parado diante da mulher, mas ele não quer tocar na mulher, ele não quer tocar na igreja, ele quer tocar no filho varão, o filho mais forte, aquele que está comprometido, com o reino de Deus. Mas após que o filho varão é levado para o trono, automaticamente agora ele vai começar a perseguir a igreja, a mulher aqui de Apocalipse 12, que é o que nós vamos começar a decorrer agora, tá? Vamos começar a decorrer agora e vamos até ver se nós terminamos hoje aqui no versículo 17, tá? Aí nós concluímos essa parte, do filho varão, do dragão vermelho, um grande dragão vermelho, e da mulher. A partir do versículo 6 ainda não começou, a partir, na verdade, do versículo 5 ainda não começou, ainda não houve o rapto dos vencedores, Então, o que acontece? No versículo 6, assim que aconteceu o rapto, que uma parte de dentro da igreja, de dentro da denominação, for raptada para o trono, e é rapto, nós sabemos que o Senhor vem como um ladrão, não é ladrão, é como um ladrão, parecido, da mesma maneira, e ele vai levar aquilo que é de precioso de dentro da igreja, ele não vai levar toda a igreja, como sempre se ensinou dentro das igrejas, sempre ensinou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, ou outra escola diz que a igreja será arrebatada após a tribulação. Nós cremos nas duas, mas de uma forma um pouquinho diferente, mais profunda. Nós cremos que um grupo da igreja, que chamamos de vencedores, a parte mais forte, os comprometidos com aquilo que perdeu a sua alma, perdeu a sua vida aqui para ganhar lá, aqueles que negaram a si mesmo, esses que não negaram até a morte, morreram pela causa do mestre, esses serão levados antes da grande tribulação, antes que o anticristo se levante. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Então será levado para o trono. Após que eles saírem da terra, a iminência do anticristo, ele vai se levantar, e ele governará toda a terra, através aí no próximo capítulo 13, nós vamos saber como vai ser o trabalho dele com as nações, o que ele vai fazer. Querido, você vai se surpreender como as escrituras deixou tudo bem, muito explicado, para que nós pudéssemos entender. Então no versículo 6, ele vai dizer, eu quero mostrar uma foto para vocês, tá? E nessa foto eu quero explicar um pouquinho que o versículo 6, ele dizia, a mulher fugiu para o deserto, onde já havia lugar preparado para Deus, por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Nós sabemos que, eu até expliquei por aqui, deixa eu ver se eu acho aqui a folha, para mostrar para você, aqui, são duas fotos que eu preciso mostrar. Então,
nós sabemos o quê? Que quando os vencedores chegarem lá, quando eles forem tirados do céu, tirados aqui da terra e levados, vai acontecer essa situação. Presta atenção que temos aqui o terceiro céu, o segundo céu e o primeiro céu, ok? Então, quando os vencedores virem para o trono, a nova Jerusalém que está no trono, ela vai começar a descer do terceiro céu para o segundo céu. Do terceiro céu até o segundo céu vai durar 3 anos e meio. Lembrando que Satanás não está nem no primeiro céu e não pode e vai cair agora do segundo céu para o primeiro, para a terra, na verdade, nem para o primeiro céu, para a terra. Por quê? Porque ele não pode voltar para o trono de Deus, porque de lá ele já foi expulso. Ele não podia entrar, ele não podia estar na terra, porque aqui há a luz, né? A luz somos eu e você. Mas ele estava nas regiões celestiais e diante do trono de Deus, acusando, né, os irmãos de dia e de noite, como diz lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então, querido, esse é o trajeto da Nova Jerusalém, do terceiro céu para o segundo céu. E isso que vai tardar está aqui no versículo 6, que ele diz assim, que essa mulher, nesse período do terceiro céu para o segundo céu, é o tempo que o mundo experimentará uma paz, porque vai ter uma só moeda, né? Então todos os países terão a mesma moeda, não terá câmbio, né? Por exemplo, o valor da moeda da África será a mesma dos Estados Unidos, será a mesma do Brasil, da Inglaterra. A libra, o euro, terá uma moeda única, com nome único, né? Então haverá paz, porque nenhum país estará, né, precisando do outro no sentido monetário. Terá um só governo, então as mesmas leis, né? Como diz Daniel, ele vai mudar as leis e os tempos e as leis. A mesma lei que haverá aqui no Brasil, haverá em todos os países, porque é o mesmo governo. E haverá também uma só religião. Então, as maiores guerras já existentes sobre a terra, irmãos, na história, as guerras pela religião, por religião, né? Então, quer dizer, haverá por 3 anos e meio uma paz ilusória, uma paz mentirosa, mas para o mundo, para aqueles que seguem o anticristo, seguem o dragão vermelho. Mas para a igreja, ela será perseguida, como diz aqui no versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Se você dividir 1260 dias por 30, você vai ver que é 3 anos e meio, né? Então nesses 3 primeiros anos e meio, a mulher vai estar escondida no deserto. Aí eu tenho que mostrar uma segunda foto para você. Por quê, querido? Porque lá no versículo 14, você vai ler o seguinte, Apocalipse 12, 14 vai dizer assim: e foram dados à mulher 2 asas de grande águia, 2 asas de grande águia, vou colocar aqui em destaque, águia, grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar, onde é sustentada por um tempos e metade de tempo, 3 anos e meio. Então para pensar, não é coincidência, querido, não é coincidência que os Estados Unidos, no seu símbolo da sua bandeira, tem uma águia com as asas abertas, como se estivesse voando. Não é coincidência que a China tem um dragão vermelho como o seu se representando. Não é de coincidência que o Brasil é como se fosse um cacho de uva. Então está aqui os Estados Unidos. Se você buscar um mapa normal, ele é parecido com a águia com as asas abertas, o dragão vermelho com a boca aberta, a parte ali da África, né? Europa e África, né? Então olha só, o Brasil como se parece com um cacho de uva. Por quê? Porque ela vai ser alimentada, ela foi preparada para ser alimentada durante 1260 dias. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer, querido, que haverá perseguição contra a igreja por 3 anos e meio em todo o mundo.
dos princípios, né? Lembrando que a grande tribulação ela é 7 anos e ela tem 2 dispensações. São uns 7 anos com 2 dispensações de 3 anos e meio, por isso que é 1260 dias. Os 3 anos primeiros, né, em todo mundo haverá matança, haverá, né, nesse período não haverá salvação, na grande tribulação não haverá salvação. Quem é incrédulo é incrédulo, quem é já salvo, mas ele entrou na grande tribulação como não sendo um salvo derrotado, então ele vai ter que ser degolado, né? A sua cabeça terá que ser degolada para ele poder reinar com Cristo durante o milênio. Lembrando que os 7 anos é antes do milênio. Então os 3 primeiros anos e meio, haverá algum lugar no mundo aonde os cristãos poderão fugir e ali ficar por 3 anos e meio e sendo alimentada, né, por esse, quando a Bíblia diz deserto. Alguns teólogos, querido, que nós estudamos, diz que é o Brasil. O Brasil será esse deserto, esse lugar onde parece um cacho de uva, aonde vai receber esses cristãos. Os Estados Unidos será nosso protetor, né? Aí eu estou aí conjecturando, né, profeticamente, né? E teremos aí a China, a parte do comunismo, a parte aí, né, dos nossos amigos vermelhos, tentando destruir a igreja, tentando matar a igreja, como já está acontecendo na China e algumas, né, Coreia do Norte, onde já se persegue e mata os cristãos. Entendeu esse texto? Então, nós precisamos entender que nesse período aqui, no versículo 6, vai durar 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Então, o versículo 6 representa 3 anos e meio. Já o versículo 7 já é outro período, ok? Que nós vamos falar agora. Então, nesse período, querido, eu preciso te falar 2 coisas. Primeiro, dentro desses 7 anos, não haverá mais salvação. Nossa, sério, pastor? Sério. Até um tempo atrás, muitas das vezes eu ministrei dizendo que aqueles que não fossem salvos antes da grande tribulação teriam oportunidade na grande tribulação. Mas estudando e tendo mais profundidade do texto, nós aprendemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então quer dizer que a minha salvação, ela é pela fé. A fé no que? A fé é crer com o coração e confessar com os meus lábios. Então, o problema, querido, que no período da grande tribulação, não terá mais graça. A graça será tirada com os vencedores. Por quê? Porque a salvação é pela fé, não é mais pela morte. E a Bíblia diz que na grande tribulação só subirá ao reino aquele que morrer degolado. Então quer dizer que não é eu dando a minha vida, eu morrendo eu terei a salvação. É só os salvos, que já são salvos, porém derrotados, porque não venceram, né, não cumpriram o propósito, não venceram os pecados, e eles entram na grande tribulação salvos para a vida eterna, eles têm a vida eterna, porém não venceram. Então eles terão que agora perder a sua vida, porque o reino é por obras. O reino eu morro aqui para ganhar lá. A salvação não, a salvação eu creio, e na grande tribulação não terá mais a graça, não terá mais pregação para a salvação. Entendeu, querido? Isso, a Bíblia nos dá alguns, eu tenho que ter lógica nisso, entendeu? É a lógica. Se é pela graça, então não adianta eu morrer. Eu não serei salvo porque eu morri, eu serei salvo porque eu criei, porque eu acreditei. Porém lá não terá mais o evangelho da graça e nem o evangelho do reino, será o evangelho eterno, entendeu? E o evangelho eterno, se você puder colocar aí para mim, Júnior, quem nascer na grande tribulação está condenado, Júnior. Se for filho de crente, está salvo. Se for filho de quem é ímpio, né, já está condenado. Essa é a grande verdade. Quem nascer na grande tribulação, se é filho de salvo, se é filho de salvo, ele vai nascer salvo por causa que ele nasce nessa predestinação da família. Mas se nascer numa família de ímpio, é ímpio e esse será condenado. Olha lá, a Bíblia diz assim, em Apocalipse 14, versículo 6, ele diz:
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam sobre a terra, e todas as nações, tribos, línguas e povos, dizendo com grande voz, olha a pregação do evangelho eterno: temei ao Senhor, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Quer dizer, não tem graça, não há arrependimento, não há pregação sobre arrependimento como hoje. A salvação, ela é pregada como: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependa, você recebe a salvação e entre no reino do céu, se você negar a si mesmo. Aqui não, aqui é só teme ao Senhor e glorifica a Ele, nada mais. Isso, Sandro, perfeito, isso mesmo, né? Se alguém aí é o que a clave é esse texto, ó. Apocalipse 13:9 diz: se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva cativo, em cativo irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada esteja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos, entendeu? Porque agora já diz que eles são santos, já diz que eles são salvos, é a fé dos santos. A fé dos santos agora é morrer. Morrer como? Degolado. A espada, ser preso e depois morrer degolado. Então quem entrou incrédulo, nesse versículo 6 de Apocalipse 2, quem entrou incrédulo, sem receber Jesus como Salvador, ele já está condenado. Ainda há oportunidade dele participar do milênio, pastor? Como povos, não como filho mais, como herdeiro, como povos, porque no reino dos céus, no milênio, vai precisar de mão de obra, de povos. Se esse povo que ainda não aceitou Jesus, que não aceitou Jesus antes do rapto, eles ajudar nos 7 anos da grande tribulação, os cristãos, a minha Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, vai dizer que é o julgamento das nações, né, que vai ser no comecinho do milênio. Nós vamos ler isso, talvez amanhã ou depois da manhã nós vamos ler isso. Então, querido, nós precisamos entender que a oportunidade da salvação eterna é somente até o rapto. Então, se você tem que pregar pela sua família, se você tem que pregar na sua cidade, se você tem que fazer live, se você tem que mandar mensagem, mande antes do rapto, porque após o rapto, possivelmente 100%, né, não haverá salvação, haverá reino. Quem entrou salvo, que aceitou a Cristo antes do rapto, esse que entrar, esse terá a oportunidade de reinar se morrer degolado. Aí está dentro do versículo 6, os 3 primeiros anos e meio, tá? Esse é o período aonde haverá paz sobre a terra, né? E a Nova Jerusalém vai sair do terceiro céu e descer para o segundo. Quem vai estar na Nova Jerusalém? Os vencedores, juntamente com o seu esposo Jesus Cristo, recebendo aí a recompensa que o Senhor preparou para nós. Amém, querido? Vamos para o versículo 7, eu tenho alguma pergunta sobre o versículo 6? Respondi a sua pergunta, Ti. Então, querido, nosso trabalho, nos 7 anos da grande tribulação, não terá evangelho da graça nem evangelho do reino. Do reino é quem morrer, mas já foi pregado aqui. Nós já sabemos que se nós não morrermos, negar a nós mesmos, nós não entraremos lá no reino para reinar. Então nós já sabemos, não precisa ninguém mais pregar o reino para nós nos 7 anos da grande tribulação. Haverá só o evangelho eterno, qual é um anjo que vai pregar voando nas nuvens, ok? Vai ser uma loucura isso, mas eu não vou estar aqui, entendeu? Eu acredito que você também não esteja aqui. Vamos para o versículo 7, querido. Vamos para o versículo 7. O versículo 7 diz assim: e houve, agora, lembra, no versículo 6, dentro desse versículo 6 vai passar 3 anos e meio, 1260 dias, aonde a Nova Jerusalém saiu com os vencedores do terceiro céu para o segundo céu. Isso, perfeito, Sandro. Até mesmo porque os salvos já estão escolhidos antes da fundação do mundo. Perfeito. É isso aí, mano. Essa é a nossa fé. E os textos de Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Salmo 139, do versículo 15 ao 18, Isaías 46, versículo 9 e 10, Jeremias capítulo 1, do 1 ao 5, todos estão falando dessa predestinação, né,
João capítulo, João, deixa eu ver, o Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 10, do 8 ao 10 também vai falar que é os que predestinou a este, né, chamou, e aos que chamou justificou, glorificou. Então, querido, no versículo 7, vamos para o versículo 7, Apocalipse 12, 7 diz assim: e houve batalha no céu. Percebe que o céu aí está sem S. Nós lembramos, voltamos atrás, aí que nós não podemos esquecer que existe 3 céus, né? Existe o terceiro céu, que nós chamamos o céu eporâneo, que é o céu onde está o trono de Deus, o Monte Sião, onde já está nesse período do versículo 7 os vencedores. Existe o mesorâneo, que é o céu das regiões celestiais, onde estão os principados, potestades, Satanás, estão todos no segundo céu. E o aurânio, que é o céu onde esse céu cósmico dos planetas, onde estamos. Então, querido, a Bíblia vai dizer aqui que houve batalha no céu. Qual céu houve batalha? No segundo céu, o mesorâneo. E ele diz: Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Houve uma batalha nesse céu. E eu quero parar aqui no dragão. Não, vamos descer. Vamos descer, isso. Batalhar. Houve uma batalha no céu. Mas a Bíblia vai dizer, presta atenção, que no versículo 8 ele vai dizer assim: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Você pode ver que o Senhor está dizendo que não houve mais lugar para ele, nem no terceiro céu, nem no segundo céu, e nem no primeiro céu. Por quê, pastor? Porque já houve batalhas igual a essa, né? Lembrando que quando Daniel orava ali para receber as visões, a resposta das visões, a Bíblia diz que quando Daniel desceu, houve um príncipe da Pérsia que no segundo céu bloqueou o anjo Gabriel. Quer ver? O anjo Gabriel, e em bloquear ele, precisou que viesse o anjo Miguel. Olha só, vou ler para você, Daniel, coloca aí, Júnior, Daniel capítulo 10, versículo 13, coloca do 11 em diante, e diz assim, ó: e me disse, Daniel, homem muito amado, entende a palavra que vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, estava esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Lembra que ele fala reis. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer o teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei-me o rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao filho do homem tocou-me. Lembre que um anjo está falando com ele, e esse anjo é Gabriel. E ele está falando, e de repente ele emudece, ele fica fraco, né? O corpo dele não consegue mais. Aí aparece alguém, e esse alguém, ele diz, e eis que alguém semelhante ao filho do homem. Quem é esse cara? Essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus aparece, e a Bíblia diz que tocou-me os lábios. Então abriu a minha boca e falei, dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobreveio-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem, tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, porque me fortaleceste. Tremendo isso, né? Quando o anjo Gabriel falava com ele, ele ficou fraco, por causa da presença do anjo, mas aí Jesus veio e fortaleceu ele. Então, querido, que o Senhor te fortaleça nessa noite. Amém? Então você começa a perceber que há uma batalha no segundo céu.
quando a Nova Jerusalém vai descendo, Satanás e seus anjos declaram uma palavra: vocês não vão passar aqui. Então o anjo Miguel, juntamente com os seus anjos de guerra, vão batalhar contra a serpente ou o dragão aí, né, Satanás, e vai destruir eles, lançando eles sobre a terra, né, porque não se achou mais lugar para eles. O interessante, querido, nós precisamos saber algo aqui muito importante. Se você pegar o versículo 3 de Apocalipse capítulo 2 e pegar o versículo 8 do versículo 3, que está falando lá de antes da reconstrução, tá? Um tempo onde nós chamamos de eternidade passada, não sabemos quantidade de tempo, de bilhões e bilhões de anos. Satanás caiu a primeira vez, e desse tempo até esse tempo a qual nós estamos chegando, no mínimo, querido, no mínimo passou 6.000 anos. Essa é a segunda queda de Lúcifer, que ele está caindo nessa terra. E quando ele cair, ainda não aconteceu, mas quando ele cair, isso nós já estamos aqui, a partir do versículo 6 de Apocalipse 2, nós estamos falando de algo que é futuro, né? Os 3 anos e meio de paz, aonde ele vai se levantar com um só governo, uma só moeda, uma só religião. E aqui, no meio, entre o versículo 6 e o versículo 7, existe um texto que nós precisamos ler. Abra em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, Júnior, coloca aí para mim, Apocalipse 13, do 1 até o 3. Diz assim, ó. Diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cauda um nome de blasfêmia. E ele diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso, a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, e agora e o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, entre o versículo 6 e o versículo 7, no meio desses 3 anos e meio, o anticristo, que após o versículo 5 do rápido vencedor, ele vai sofrer um atentado, e ele vai morrer. E ele morrendo, né, a Bíblia diz que quando Satanás, aqui no versículo 7 e 8, e o 9, ele for precipitado na terra, ele cair na terra, ele vai ressuscitar esse anticristo, e toda a terra vai se maravilhar. Então, no meio dos 3 anos e meio, ele vai cair na terra, e quando ele cair, algumas coisas vão acontecer, porque agora, Satanás descendo para a terra, olha o versículo 9 de Apocalipse 2, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o que acontece? A partir deste momento que ele cai na terra, ele não vai brincar de ser Satanás, não vai brincar de ser diabo, porque agora ele vai perseguir a mulher, ele vai querer matar a mulher, ele vai querer matar agora tudo que se adora e tudo que se chama Deus, não somente os cristãos, mas tudo que se adora, né? Seitas, tudo que se adora, que não se submeter à única religião do anticristo, ele vai perseguir e vai matar. E olha que interessante, aqui no versículo 6, ele diz que a mulher fugiu para o deserto, né, aonde achou lugar ali preparado para ela, né, e já estava sendo alimentada por 3 anos e meio, longe das vistas do anticristo. Porém, quando ele cai na terra, no versículo 13 vai dizer assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, olha o versículo 13, eu vou até colocar aqui, ó, Apocalipse 12, 13, olha, ele vai dizer assim, ó: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho. Dera está no passado, dera à luz um filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse para o deserto,
e seu lugar aonde o sustentava por um tempo, metade de tempos e a metade de tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher como a água, como o rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançava da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então para prestar atenção. A Bíblia diz que essa besta, né, esse anticristo, que ele vai se levantar, na meada dos 3 anos e meio vai acontecer um atentado, e uma das cabeças foi ferida de morte, ele morreu. Porém, quando Satanás cai na terra, a Bíblia diz que ele vai ressuscitar, e ressuscitando, querido, a grande pergunta é: o Cristo, nosso Cristo, ele morreu e subiu aos céus. Nós não o contemplamos visivelmente, mas ele não está aqui, nós não tocamos, mas ele está dentro de nós, o Espírito. Agora esse aqui, ele vai dizer que ele é Cristo porque ele ressuscitou e ficou na terra, entendeu? Ele ressuscitou e ficou na terra. Então ele vai enganar todos sobre a terra, ele vai enganar, que é o que nós vamos ver no capítulo 13. Então houve-se essa batalha no céu, e essa batalha lançou Satanás sobre a terra. E a Bíblia diz que no versículo 10, ele vai dizer assim, 12, 10: e ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Isso está falando no céu, olha lá, é um dos céus, dos 3 céus. Quer dizer, agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Criador, do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então agora no céu, agora não há mais lugar para ele, não tem mais lugar. Então agora o céu está livre dessa serpente, do dragão. Por isso que agora ele diz que ouviu uma grande voz de alegria, e a salvação. Mas por isso, versículo 12: por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Coloca entre parênteses aí, querido. Ai, essa palavra ai, ela dá uma ideia de dor. Essa palavra ai, ela dá uma ideia de dor. Ela dá uma ideia de dor, Ai dos que habitam na terra, Por quê? Porque agora Satanás desceu para a terra e ele realmente vai perseguir, vai matar e destruir todos aqueles que estão na terra. Por isso que ele fala ai. Ai dá o sentido de dor, Por isso, Apocalipse 12, 12: por isso alegrai-vos, eu vou negritar aqui também o alegrai-vos. Ó céus, Então são os 3 céus. Por quê? Porque agora ele não pode voltar para nenhum dos 3 céus. Então, ó céus, todos os 3 céus estão livres. E ele diz: e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós, anota aí, o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quanto é o tempo que resta para a serpente, o grande dragão Lúcifer? Existe somente mais 3 anos e meio. Então ele sabe que com 3 anos e meio, Cristo descerá à terra, pisará na cabeça dele, lançará ele no abismo, e vai destruir o anticristo e o falso profeta. Porém, agora ele vai ter 3 anos e meio para perseguir a mulher, a igreja, os salvos derrotados que ficaram aqui. E agora, querido, ele vai botar para cima, ele vai matar mesmo. Até agora, nos 3 primeiros anos e meio, a mulher estava se escondendo no deserto. Ela conseguia se esconder, ela estava sendo protegida, mas agora não vai ter mais, porque assim, creio eu, que mesmo sendo protegida, vai chegar um momento que o anticristo vai invadir e vai matar a mulher, porque é propósito que a mulher morra, os cristãos que ficaram na terra morra degolado para reinar por 1000 anos, em Cristo.
Entendeu aí, querido? Aqui nós já estamos falando de um futuro, né? Até o versículo 11 termina os 3 primeiros anos e meios primeiros dos 7 anos. Então, até o versículo 6, né, é a nossa era, antes do final desses 2000 anos, aonde vai acontecer o rapto. Do versículo 6 até o versículo 11, né, porque o versículo 11 é a chegada dos vencedores do céu, até o versículo 11 é ali os 3 anos e meio, terminando os 3 anos e meio, já entrando agora sim na grande tribulação, né? Existe a tribulação, que é os 3 anos e meio, e a grande tribulação, que é o tempo de muita mortandade, né? Nós vamos ler alguns textos, né? Eu estou me atentando aqui aquilo que é mais, né, essencial, mais essencial. Então, você percebe, querido, que agora, esse texto aqui, eu queria enfatizar aqui o ai, né? O ai. Se você voltar um pouco aí, lá no versículo do capítulo 9, dentro desses 7 anos da grande tribulação, os 7 anjos vão estar tocando as trombetas, e a partir da quinta trombeta, quinta, sexta e a sétima, as 4 primeiras trombetas vai tocar aquilo que são coisas criadas, né? Vai trocar aí, por exemplo, os mares, os rios, as ervas, as estrelas, o sol, né? Vão cair meteoros, mas a partir da quinta, sexta e sétima trombeta, será tocado somente no homem. Então ele vai falar aqui no versículo 13, Apocalipse capítulo 9, versículo 13, capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim, ó: e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa de outras vozes das trombetas, as últimas 3, dos 3 anjos que estão por tocar. E aí virá os gafanhotos, e virá outras coisas sobre a terra. Mas olha que interessante, as últimas 3 trombetas, e ainda não é as 7 taças da ira, porque a 7ª taça é as 7 taças da ira. Então, vai ter 2 próximas trombetas, as 3 últimas trombetas vai trazer ai, ai, ai. É o anjo dizendo, vai ter muita dor sobre a terra, as pessoas gritarão de dor. Então, ainda dentro dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, haverá esse ai, ai e ai. Amém, queridos? Só para a gente voltar aqui para Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Então, recapitulando, do versículo 1 do capítulo 12 de Apocalipse até o versículo 5, na verdade até o 4, né? O 4 fala da nossa era. Que era, pastor? A era pelo qual nós estamos vivendo antes do rapto dos vencedores. E aí diz que lhe tragava o filho. No versículo 5, o filho é levado para o trono, que é os vencedores. Então no versículo 5 já é futuro. Nós ainda estamos no versículo 4. O dragão está de frente da mulher, que é a igreja, né, que é o espírito do anticristo, né, tentando enganar e tentando tragar. Ok, querido? A partir do 5 já é futuro, já é ali o princípio da grande tribulação, que é os 7 anos e meio. O versículo 6 até o versículo 11, até o 12, né? Até o 12
vai falar dos 3 primeiros anos e meio, aonde o anticristo vai sofrer um atentado e vai morrer. Nós já lemos lá em Apocalipse 13, e morrendo, Satanás vai cair na terra e vai possuir o corpo do anticristo, dando a ele poderio, né? Como diz aqui em Apocalipse 13, ele diz, ele diz assim, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu o seu poder, né? Isso poder seria de fazer maravilhas, né? Seu trono, que é autoridade, fala de governo, né? E grande poderio, que fala de poder bélico, fala de guerra, né? Fala de todas as nações respeitarão esse anticristo. Então aqui até o versículo 12 é Satanás na terra. Aí ele vai dizer, eu vou repetir o versículo 12, porque no versículo 12 já é os 3 últimos anos e meio. Ele vai dizer, por isso alegrai-vos, ó céus. Por quê? Porque Satanás não está mais no céu, Miguel lançou ele na terra. Então alegra os céus têm que se alegrar. A Nova Jerusalém já está no 2º céu, descendo para o 1º, ok? E ele vai dizer, e a vós que nele habita, todos que estão no céu se alegram. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ai, nós já lemos ali no 8:13, que é dor, que são as trombetas que estão soando sobre a terra. Ele vai dizer, dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Quanto tempo? 3 anos e meio somente. A partir do versículo 13, já é os 3 últimos anos e meio. E aí nós vamos ler algumas coisas, tá? E aí eu vou ler outros textos para você entender. Então agora que ele cai no céu, querido, ele vai possuir, né? Possuir o anticristo ali no meado dos 3 anos e meio, né? Os 3 primeiros anos e meio ele já está sentado no templo, se fazendo como Deus, né? Mas ainda ele não está exigindo a ele adoração, né? Ainda os judeus ainda não foram perseguidos, não foram massacrados, né? Não foram mortos, né? Ainda não foram tocados. Ainda há tempo, né? Até os 3 primeiros anos e meio, o anticristo ainda é somente um líder poderoso, a qual todos o respeitam, já está em Israel sentado ali, mas ainda está tudo normal, os judeus estão adorando a Deus, entregando o sacrifício no templo, né? Mas algo vai acontecer nesse versículo 13, quando Satanás cai na terra. E aí nós temos que ir para Daniel capítulo 9, versículo 27, vamos lá. Se você puder colocar aí o versículo 27. Daniel 9, versículo 27, Júnior. Ele diz assim, e ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, 7 anos da grande tribulação, e na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oração, porque quando ele restabelecer o templo, Israel vai começar a sacrificar de novo e levar os seus dízimos e as ofertas no templo, vai restabelecer o sacerdócio e tudo mais. Mas quando Satanás cair na terra, ele não pode receber a oferta e a adoração que é de Deus, ele não pode receber. Mas ele vai assentar no templo, e quando Israel vinha oferecer, ele ressuscitou, colocou ele no templo, ele ressuscitou. Aí nesse momento, ele vai quebrar a aliança com Israel, e aí vai haver a grande matança que nós vamos ler agora. Presta atenção, ele diz assim, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá assolador. Essas asas da abominação é porque agora ele vai sentar no trono. O próprio Satanás estará sentado dentro do templo em Israel, no trono que é de Cristo, ele vai sentar. Então por isso que diz que a abominação, a imagem da abominação está no templo. E ele diz, virá a assolação, quer dizer, agora vai começar a se matar os judeus. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha que terrível, querido. Olha só, Jesus falou desse tempo. Jesus deixou esse tempo bem explicadinho para nós. Vamos ver?
Então, não sei se você entendeu, no versículo 13 de Apocalipse 12, 13, Satanás cai na terra na metade dos 3 anos e meio, e quando ele cai na terra na metade dos 3 anos e meio, acontece algo. O que, pastor? Ele começa ele vai agora, ele é o próprio Satanás, possuiu o corpo do anticristo, e agora ele vai sentar no templo. Então a imagem da abominação está no templo, e quando ele entra no templo, e Israel, os judeus, vão oferecer sacrifício a ele, e as suas oblações, e os seus dízimos e as ofertas, né, o seu sacrifício, ele vai rejeitar, ele vai dizer, não quero mais. Por quê? Porque Satanás não pode receber aquilo que é dado a Deus. Então é aí que os judeus vai dizer, como você não vai receber os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios? Então você não é Deus. Entendeu, querido? Sim, o livro de Apocalipse, Júnior, é dividido em 2 partes. Até o capítulo 14, se fala, é o livro de Apocalipse. A partir do livro do capítulo 14, é a explicação dos outros livros, dos primeiros 14 capítulos. É isso mesmo. Apocalipse é do 1 ao 14 só. A partir do 14 já é explicações, né, dos primeiros 14 capítulos. Então presta atenção, querido, que interessante. Jesus, ele deixou bem claro isso quando vai acontecer. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 15. A partir do versículo 5 até o capítulo 24, do versículo 5 ao 31, são profecias dadas a Israel, ao povo judeu. Do versículo 32 diante é para a igreja. Nós vamos ler agora a parte que toca Israel. Porque, querido, quando começa os 7 anos da grande tribulação, Deus vai tirar o olho da igreja e vai voltar-se para Israel, porque soltou o relógio de Israel. É os últimos 7 anos para acabar todas as coisas. Aí ele vai dizer assim, eu vou mostrar para você até onde vai o rapto dos vencedores. Dali para frente já é os 7 anos da grande tribulação. Olha, presta atenção, vamos lá. Ele diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, e ouvirão de guerras, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Está falando para os judeus. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios da dor. Está falando para o judeu. Então vós hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, Israel. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo dessas coisas. Versículo 14, e o evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Aqui termina, ali a era que nós estamos vivendo da igreja, enquanto o evangelho do reino for pregado, é até aqui. A partir de aqui, já vai entrar nos 3 anos e meio da grande tribulação. Ele vai dizer assim, 15, e quando ouvires, e quando pois virdes, que a abominação, quem é a abominação? O próprio Satanás, da desolação, que vai desolar Israel, de que falou o profeta Daniel, lá no Apocalipse 9, 27, Daniel 9, 27, que nós lemos, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então quando o judeu olhar e ver que esse anticristo, que agora entrou Satanás no corpo dele, no meio dos 3 anos e meio, o último, e dizer, não quero mais o sacrifício, o que os judeus vai acontecer com os judeus? Versículo 16, então, os que estiverem na Judéia, olha como essa profecia não é para nós, essa é profecia para o judeu, porque você não mora na Judéia, entendeu? Se você estiver na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo,
não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Primeiro, nós não temos inverno e nós não guardamos o sábado. Então essa profecia não é para nós, é para o judeu. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Abreviado que já estão escritos, que ele deixou nas escrituras, que ele falou para eles naquela época, para ficar de olho. Quando a abominação da assolação estiver no santo lugar, que diz aqui, no santo, o que disse Daniel, presta atenção na profecia de Daniel 9:27, olha, fuja, porque esse é o anticristo, e Satanás, o grande dragão já está dentro dele, e agora ele vai matar todo judeu, e vai perseguir mais ainda a igreja, porque até esse momento dos 3 anos e meio, querido, o judeu está de boa, ele está tranquilo, porque quem estava no templo era só o anticristo, não era o anticristo com Satanás dentro, era só um homem político, que estava governando, mas agora não, é Satanás, e ele vai exigir agora adoração para ele, e vai colocar uma imagem dele dentro do santo do santo lá. Aí ele vai dizer, então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por quê? Como que o anticristo vai perseguir o judeu? O judeu, ele não acredita que Jesus já veio, então eles esperam o Messias. Então o anticristo vai começar a enganar eles, dizendo, o Messias está lá por exemplo, em Samaria, e eles vão correr para lá e o anticristo vai matar eles. Porque se chegar alguém aqui e falar para você, olha o Jesus está lá em Vilhena, você vai dizer, não, o meu Messias não está em Vilhena não, o meu Messias já veio, e agora ele não vai vir, eu que vou encontrar com ele. Então o anticristo não tem como enganar nós, por isso que ele não se manifestou ainda, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, por isso que ele não manifestou ainda. Por quê? Porque se ele manifestar, o vencedor vai dizer, você é um mentiroso. Mas quando nós formos tirados, ele vai enganar os judeus, e alguns cristãos também, e os cristãos também. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito, eu já estou dizendo isso para que vocês não sejam enganados. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se põe até o oriente, assim será também a vinda do Filho do Homem, será rápido, porque onde estiver, aí já vai entrar em outro contexto. Você entendeu até aí, querido? Então, só para que você possa entender, está aí por dentro desse texto, eu espero que você entendeu essa parte, porque essa parte para mim é muito importante, porque o que acontece, pastor? O judeu será perseguido, na metade dos 3 anos e meio, o que vai, querido, o que vai fazer os judeus entenderem, que aquele homem que está ali dentro do templo, sentado no templo, exigindo adoração para si, é o anticristo, é o dízimo, a oferta, a oblação, e o sacrifício. Quer dizer, quando você é contra o dízimo, levado à casa do Senhor, você se faz anticristo. Você é como o anticristo, o espírito do anticristo atua em você. Entendeu até aí, querido? Vamos ver o que vai acontecer nesse tempo. O judeu, querido, hoje, ele espera esse dia, e ele sabe que esse dia vai acontecer, a qual haverá uma perseguição, como diz aqui no versículo de Mateus 24, ele diz, porque haverá então grande aflição,
Vou até anotar esse texto aqui, vou destacar. Grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Né? Você imagina, nós tivemos aí o Holocausto, morreu não sei quantos milhões de judeus, mas esse dia aqui será pior do que esse que Hitler fez. Então, eu quero te mostrar isso. Vamos comigo em Daniel, vai lá, Daniel capítulo 12. Anota esse texto, Daniel capítulo 12, do 1 ao 13. Nós vamos ver o que vai acontecer. Daniel, do 1 ao 13. Vamos lá em Daniel. Daniel 12. O último tempo. O tema já é esse, os últimos tempos. Aqui vai falar dessa matança, dessa mortandade contra os judeus, quando Satanás realmente cair sobre a terra, porque o judeu é o povo escolhido, a igreja é o povo eleito em Cristo Jesus. Então, isso vai acontecer. Como será esse panorama? Lógico que eu estou falando de algo do futuro, tá, querido? Estou falando aí dos últimos 3 anos e meio, dos 7 anos da grande tribulação. Ele vai dizer assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, olha só, desde que houve nação até o tempo, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos lá, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra esse livro. Isso, até aqui. Agora vai para Zacarias capítulo 14, querido. Podemos ler? Zacarias capítulo 14, do 1 em diante. Ele diz: e eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas. As mulheres serão forçadas, estrupadas. Então as casas serão tomadas, né, serão invadidas, as casas em Jerusalém. As mulheres serão forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não, será extirpado da cidade, será morto. E o Senhor sairá, pelejará contra esta nação, como peleja sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade
dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugirei assim como fugirei de diante do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os seus santos contigo, os vencedores. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia de conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriental e a metade dela para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Olha o que está dizendo, aqui está falando já na volta de Jesus, né? Antes de Jesus voltar, os 3 primeiros últimos anos, haverá isso, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres serão estrupadas, e a metade da cidade ficará em cativeiro, o anticristo vai fazer cativeiro, mas a outra metade será estipada. Aí virá o que? Jesus virá nas nuvens, e aí ele vai dizendo 3, 4, 5, adiante até o longe, né? Habitará nela e haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então, querido, olha que tremendo, nesse texto de Zacarias fala, né, de como será os 3 anos por último, né, de mortandade em Israel. Lógico que a igreja está sendo perseguida em outro lugar, mas aqui será essa mortandade, né, será essa mortandade, essa perseguição, e depois o Senhor já fala como ele virá, e ele fala que ele virá sobre o Monte Sião, né, está aí de frente, ó, o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras. Essa é a prova, querido, essa é uma prova, versículo 4 aqui é a prova do arrebatamento e do rapto, porque ele tem que voltar sobre o Monte das Oliveiras, de frente com Jerusalém. Então não tem como ele voltar em outro lugar, né? Não tem como ele voltar. E aqui prova que esses 3 últimos anos serão anos de morte, onde Satanás realmente vai destruir, né, todo o povo de Israel. Quase será exterminado o povo de Israel. Amém, queridos? Vamos voltar lá agora para Apocalipse 12. Espero que você esteja aprendendo, né? Nós já estamos entrando aí nos últimos 3 anos e meio, né? Onde haverá essa perseguição. Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó, no versículo 13, né? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, Apocalipse 12, 13, que dera à luz a um filho homem, né? O vencedor aí, coloca o filho homem entre parênteses aí. E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar aonde se sustentou por 3 anos e meio, né? Um tempo, tempos e metade de tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. Pastor, o que significa ser água como rios? O que a serpente lançou da sua boca, né? Lançou da sua boca atrás da mulher, para perseguir a mulher, para matar a igreja, destruir a igreja. Em Jerusalém, ele está matando e perseguindo os judeus, mas todas as nações, agora ele colocou contra. O que é rios como água? Vamos ver lá no Apocalipse capítulo 17. Ele vai explicar isso para nós. Versículo 15, ele diz assim, ó: e disse-lhes, Apocalipse 17, 15: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, nesse tempo de 3 anos últimos, dos 7 anos da grande tribulação, Satanás vai convencer, né, o anticristo vai convencer as nações, que a igreja mentiu, que a igreja não falava a verdade. E todas as nações agora vão lançar contra a serpente, contra a igreja, tentando matar a igreja, destruir a igreja, entendeu? Aí ele vai dizer lá no versículo 16: e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são os remanescentes?
os salvos derrotados que agora vão morrer, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. São os salvos derrotados que agora poderão entrar no reino. Então, querido, por isso que nós temos que nos preocupar agora, né? Nós entendemos aqui até os 3 últimos primeiros anos da grande tribulação, e agora nós devemos nos preocupar, querido. A graça, se você tem alguém na sua família que ainda não recebeu a graça, é até o rapto. Após o rapto, haverá o anticristo 3 anos e meio de uma falsa paz para o mundo e para o judeu, mas após essa falsa paz, virá sobre a igreja grande tribulação. A terra, né, os povos da terra vão querer matar a igreja, vão perseguir a igreja, vão entregar a igreja, e em Israel, né, em Jerusalém precisamente, haverá uma mortandade, onde o anticristo vai matar os judeus que não vão aceitar ele como, né, como rei, como Senhor dentro do templo. Então vai haver um caos terrível sobre a terra, querido. Isso eu estou falando daquilo que o anticristo vai fazer. Mas além disso tudo, ainda tem as 7 trombetas que estarão sendo soadas nesse templo, que é o julgamento de Deus sobre a terra, e ainda haverá 7 taças da ira que será derramado de uma vez só no mesmo dia. Entendeu aí, querido? Forte, né? Por isso nós temos que nos preparar, querido. Eu acredito quando nós entrarmos agora em Apocalipse 13, nós vamos ver aí. Quero dar algumas características do dragão. Volta aqui para Apocalipse. Coloca aí para mim, o Ti. Apocalipse 12, versículo 3 e 4, principalmente o 3. Você vai perceber, querido, que tanto Satanás, a serpente, o grande dragão vermelho, o anticristo, o falso profeta e a prostituta, ela tem a mesma correlação, o mesmo poder, as mesmas características. Primeiro, vamos ver aqui o versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão. Vocês acharam aí? Eis que era um grande dragão. Vermelho, que tinha, primeiro, 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Pastor, o que significa isso? O que significa esse dragão que tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas? Se nós virarmos a folha, Apocalipse capítulo 13, no versículo 1, vamos ler. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Você viu que Satanás, a grande serpente, ela tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas sobre a coroa sobre a sua cabeça. A besta, que é o anticristo, que não é o mesmo dragão ainda, ele tem as mesmas características: 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas sobre a sua cabeça. A besta que vai subir do mar, essa é a besta que subiu do mar. A besta que vai subir da terra
também tem, e vi subir da terra, versículo 11, Apocalipse 13, versículo 11, e vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhante a uma coroa, a um cordeiro, e falava como dragão. A besta que sobe da terra, ela tem 2 chifres, porque essa besta, ela é a besta que vai trabalhar a área religiosa do anticristo. Depois nós vamos falar especificamente desses 2 chifres, tá? Agora, se você for, volta para Apocalipse capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3, diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfema, tinha 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. A mesma coisa lá de Apocalipse, capítulo, vou colocar aqui, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo versículo 3, Apocalipse 13, 1 e Apocalipse 17, versículo 3. Todas elas vai falar das 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas, né? Na verdade aqui são 10 diademas sobre, né, a sua cabeça. O que significa isso, pastor? O que é isso? O que significa isso? Vamos descer aí para Apocalipse 17, versículo 7. Ele vai falar, ele vai explicar o significado de cada símbolo. Lembra que Deus não fala como nós, ele fala por símbolos, sinais e números. Então agora ele vai explicar a partir do 7. Ele vai dizer assim: o anjo me disse. O anjo agora vai explicar por que ele viu essa grande visão. Por que te admiras? Eu te darei o mistério da mulher e da besta que atrás, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo, irá à perdição. Os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E aqui eu quero te dar um livro e uma revelação. Eu vou até achar esse livro, aguarde um minutinho. Existem 2 livros, mas eu quero te dar esse aqui. Travou aí, meu? Já liberou? Já. Esse livro, irmãos, fala especificamente desse versículo 8, desse versículo 9. Presta atenção, ele diz assim, ó: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Esse livro aqui é do apóstolo Fernando Guller. Ó. Esse livro vai falar desses 7 montes. 7 montes representa 2 coisas aqui no texto. São os quais a mulher está assentada. 7 montes vai representar 2 coisas. A primeira são 7 líderes. 7 grandes líderes mundial, vai falar aqui no versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, como já é, e os outros ainda não é vindo. O quando vier, convém que dure um pouco de tempo. No versículo 10 ele diz que são 7 reis. Mas o apóstolo, esse apóstolo Fernando, ele diz que essa revelação dos 7 montes significa 7 coisas importantes a qual o homem entregou a Satanás. Então a besta, ela sempre vai ter uma autoridade nesses 7 âmbitos. Presta atenção para você ver. Primeiro,
Deixa eu destacar aqui para você. Primeiro monte, a casa do Senhor. A igreja do Senhor foi entregue. Segundo monte, a igreja e as religiões. Terceiro monte, arte, entretenimento e celebração. Quarto monte, o monte da família. Quinto monte, o monte de mídia. Espera aí um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso. Primeiro monte, vá anotando aí. O monte da igreja. Muitos já entregaram a igreja no ano 300 e agora ela está atuando na igreja. Segundo monte, arte, entretenimento e celebração. Nós entregamos rádio, televisão, toda essa área foi entregada na mão de Satanás. Terceiro monte, o monte da família. A família está sendo entregue na mão de Satanás. Quarto monte, mídia e comunicação. Quinto monte, o governo e política. Sexto monte, ciência e educação. E o sétimo monte, economia e negócio. Esses 7 montes é por onde Satanás ele tem conseguido ter autoridade para mover-se sobre o mundo. Por isso que ele diz, versículo 9 de capítulo 17, aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças dessa besta, desse dragão, dessa mulher, desse animal, são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Quem é a mulher? Eu vou dizer abertamente, a igreja católica da sua época apostólica romana. Ela está sentada nesse período de tempo, ela vai dominar por esses 7 montes. Pela igreja, pela arte, entretenimento e celebração, pela família, pela comunicação, pelo governo, pela ciência, educação, economia e negócio, serão 7 montes. E ele continua dizendo, vamos lá, 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Nós sabemos que esses 7 reis é o império de César, o império romano. E a besta que era, já não é, e ela também é o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres, agora ele vai explicar os 10 chifres. Os 10 chifres que viste sobre os 10 reis, né, que eram, você vai ver lá em Daniel depois, Daniel 7:7, que eram 10 líderes mundiais, são 10 nações, e elas vão dar o poder ao anticristo. Porém, quando o anticristo surgir, ele vai matar 3 reis, ele vai arrancar 3 chifres, por isso que vai ficar 7, entendeu? Entendeu aí, querido? Quando ele subir esses 10, ele vai matar 3 reis, e matando 3 ficará só 7, por isso que ele vai dizer aqui, ó, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino, mas receberão o poder, como rei por 1 hora, juntamente com a besta. Então esses 10 reis vão reinar por um período, até que o anticristo vai matar 3 e vai assumir todo o reinado. Versículo 13. E este tem o mesmo intento, entregarão, estes têm o mesmo intento. Aqueles 3 não teriam o mesmo intento que ele, e estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Vamos lá, vou voltar lá em cima, versículo 12, segue comigo, querido, para você entender. 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os 10 chifres, os 10 reis vão reinar junto com a besta por 1 hora. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Vamos parar aqui no versículo 13, e vamos para Daniel 7. Você entendeu, Júnior? Vamos para Daniel 7, que ele vai explicar melhor. Vamos começar. Você vai colocar aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Daniel
7, do 1 até o 28. Mas nós não vamos ler isso tudo, tá? Lembra que ele fala que são 7 reis? Então, aqui já são 4. E ele vai falando dos outros reis, que são 10 chifres. E ele vai falar a partir do 8, versículo 8. Vamos ler o versículo 7, fala da besta, do anticristo. Ele diz assim, ó, versículo 7, Daniel 7, ele vai dizer: depois disso eu continuei olhando nas visões de noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaço, e pisava os pés dos que sobrejavam, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, 10 nações. Nós entendemos que é ali aquelas 10 nações da Europa, ok? 8. Estando eu a considerar o chifre, que chifre? Esses chifres, considerar os chifres, os 10 chifres. Ó, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Existiam 10 nações, dentro das 10 nações surgiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, foram mortos. E eis que neste chifre havia olho, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Ele persuadia o povo. Entendeu até aí? Então são 10 chifres, por isso que ele diz que são 10 reis. Aonde estão os 10 chifres? Chifres fala de autoridade, fala de força. Então, de princípio, surgirão 10 reis. Esses 10 líderes vão dar autoridade à besta. 3 vai se rebelar contra ele, ele vai matar, e vai ficar só 7. Vamos lá, versículo 15 de Daniel 7. E quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, a visão da minha cabeça me perturbou. Cheguei-me a um dos que estava perto, pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Esse um que Daniel está perguntando é um anjo. E ele me disse: faz-me saber a interpretação das coisas. E ele vai dizer: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Nós já sabemos que é a Babilônia, nós sabemos que é o Medo-Persas, nós sabemos que são a Grécia e depois a Roma. São os 4 reis. Aí ele vai dizer: mas o santo do Altíssimo receberão o reino. Aí ele já está falando que após se levantar esses 4 reis, que se levantarão da terra, esse versículo 18 fala dos vencedores, Júnior. Olha lá: mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão para todo sempre, e de eternidade a eternidade reinarão. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 4 animais, que eram diferentes de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés dos que assolavam. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3. Isto é aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com grande coisa, cujo parecer era mais robusto do que todos os seus companheiros. E olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos. Olha aí, fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Versículo 18: os santos, do Altíssimo foi levado para o reino, os vencedores. No 22, esse chifre pequeno juntamente está fazendo guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão a terra. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaço. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Que reino é esse? O quarto reino, que é Roma. Então Roma vai se levantar com 10 nações. Nós sabemos que esse Roma, ele é levantado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E ele diz: levantarão 10 reinos, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá os 3 reis.
e proferirá palavra contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Então haverá somente uma lei, somente um tempo, haverá somente uma moeda, é o que ele vai mudar. E ele diz: e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de tempo. Até aí. Entendeu aí, querido? Essa é a explicação por que tanto o grande dragão vermelho tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas sobre esse chifre. 10 diademas significa o poder que esses chifres têm, a autoridade do poder desse chifre. Então, a besta, o anticristo, no final dos 3 anos e meio, terá sobre ele, primeiro, o anticristo, que ainda não tem Satanás dentro dele, será levantado por 10 reis. 10 reis vai colocar ele como governador, mas ali durante os 3 primeiros anos, 3 reis vão se levantar contra ele, e ele vai matar esses 3 reis, e vai ficar somente 7, que vai ter autoridade junto com ele. Ele vai reinar, quer dizer, o anticristo ele vai ter esses 7 grandes nações, que vai dar 10 chifres para ele. Esses 10 chifres são autoridade. Então eu acredito que ele vai dominar 4 nações e vai representar 4 nações. Entendeu? Aí a Bíblia diz que ele vai batalhar contra os santos. Esses santos são os salvos derrotados que ficaram na terra, aqui no versículo 21. Porque lá no versículo 18, os santos do Altíssimo receberão o reino, nós subiremos para o reino, mas os salvos ficarão na terra para ser perseguidos. E você viu, né, aqui que ele diz, no versículo 23, e disse assim: o quarto reino será o quarto chifre, o quarto animal será o quarto reino, que nós sabemos que é ali as pernas de ferro, que simboliza Roma, né, da estátua de Nabucodonosor, que simboliza aqui o quarto animal, né, que é Roma. E aí ele vai dizer, qual será diferente de todos os reinos, porque vai trabalhar de uma forma diferente, devorará a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. O quarto, e quando aos 10 chifres desse animal, daquele mesmo reino, levantará 10 nações, 10 reis. Por isso que nós sabemos que Roma hoje ela está em todos os lugares, querido, em todas as cidades. Onde há uma igreja católica romana, né, estabelecida, ali há um pedaço do Vaticano, né, dessa Roma, né, a igreja apostólica romana. Então ela é uma igreja que ela é a igreja de Roma, ela não é a igreja de Cristo, ok? Você entendeu até aí, querido? Nós vamos parar aqui para amanhã nós continuarmos em Apocalipse capítulo 13. Nós vamos falar da própria besta, do próprio anticristo que vai se levantar ali após o rapto dos vencedores. Eu quero orar com você. Você viu que você aprendeu muito conhecimento nessa noite, muita coisa importante, muita coisa que você precisa guardar no teu coração, né? Lembrando, querido, que tudo isso que vai acontecer, nós não estaremos aqui porque eu sou vencedor, eu vou subir no rapto dos vencedores, não estarei aqui. Mas, querido, nós temos que estar preocupados com isso, porque devemos ensinar as pessoas, porque muitos poderão ficar aqui, e se você ficar aqui, você não será enganado pelo anticristo, mas morrerá degolado e será um vencedor e reinará por 1000 anos. Amém? Vamos orar, querido? Vamos orar juntamente aí. Eu quero orar com você, pedir que Deus nos dê misericórdia, que Deus nos dê graça, né? Nós já temos aí, né, praticamente 1h30, né? Começamos às 9, já são 10h30, então 1h30, e eu quero orar com você. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos, te glorificamos, rendemos graças diante do teu altar, pedimos o teu amor, a tua compaixão. Obrigado pelo conhecimento das Escrituras, a qual foi estabelecido no nosso coração. Que nós venhamos entender que esse conhecimento é para que nós possamos passar a outras pessoas, para não ser enganado pelo anticristo. Nós sabemos que nós somos vencedores, nós vamos subir com Cristo. Nós não seremos envolvidos com este mundo. O espírito do anticristo não vai destruir nosso coração, não vai roubar o nosso coração, mas nós estamos ligados na palavra do Senhor e frutificando ela a cada dia. Eu te peço a tua misericórdia sobre nós,
que o teu reino estabeleça, não somente na nossa vida, mas em todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Nós abençoamos cada pessoa, na autoridade do nome de Jesus, que a bênção chegue na sua casa, querido, na sua família. Sua Life Home seja poderosa, que você alcance pessoas, que você alcance a sua cidade, o seu bairro, que a sua igreja, que talvez está corrompida com as doutrinas que Satanás infiltrou, ela possa ter vencedores, ela possa ouvir a voz do Senhor sendo bradada dentro dela. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus, sobre todos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco até agora. Obrigado por permitir que nós compartilhemos a palavra, né? É o nosso encargo em Cristo, e eu acredito que Deus está nos ensinando para uma vitória melhor. Fique na paz, não deixe de participar da sua Life Homes, né? Vida nas Casas. Temos 27 aqui em Colorado Oeste, temos 15 lá em São José dos Pinhais, Curitiba. Se você de lá, participe de uma Life Homes e aprenda as escrituras. Logo logo temos uma em Vilhena, né? Logo teremos em outras cidades, né? Em nome de Jesus. Se você de alguma cidade, você quer aprender a como participar de uma Life Homes, ou como gerar uma Life Home, abrir uma Life Homes, entre em contato conosco, pelos nossos contatos, nós estaremos te ajudando e te ensinando. Muito obrigado, querido Júnior, obrigado por me ajudar aí com os textos, tá? Deus te abençoe, filho, muito obrigado mesmo, e até amanhã, querido. Às 12 horas, a meio-dia, nós temos uma live, e às 21 nós temos a live, quanto tempo nos resta? E aí nós vamos poder observar um pouquinho sobre o Apocalipse 13. Fique na paz, Deus te abençoe e até amanhã.